Bem-vindos ao Podenge AEPA, o podcast da Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre e região, em colaboração com o CREA de Minas Gerais, voltado para o mundo da engenharia. Eu sou Adílio Rocha e estou aqui hoje com a Marina. Boa tarde, Marina. Boa tarde. E hoje vamos discutir o tema acesso rodoviário. Muito assunto para a gente falar e nós estamos aqui com a nossa convidada, Lídia Biaso Bacha Martins. Ela que é engenheira civil e de segurança do trabalho, tem MBA executivo, gestão pública com ênfase em projetos da FGV. Trabalhou no DNR, Departamento Nacional de Estradas e Rodagem, e DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes. Hoje ela atua, mas nesta área ela é aposentada. Seja bem-vinda, Lídia. Agradeço o convite da Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre para trazer este assunto de tanta importância aos engenheiros, né? E um pouco da minha experiência. Lídia, vamos iniciar aqui com para saber um pouco mais, né, sobre você. Você pode falar um pouco mais sobre você? De onde você veio, como que você escolheu essa carreira de engenharia civil, as suas formações e suas experiências? Nada foi assim muito planejado, né? Eu sou aqui próximo de Pouso Alegre, sou de Lambari, mas fui muito cedo para Belo Horizonte para estudar e escolhi o vestibular assim sem muito assim, eu fui direcionada, né? Não teve um planejamento muito grande nesse aspecto. E, por incrível que pareça, meu primeiro estágio foi numa consultoria para mexer com estradas. E eu saí dali porque eu queria outra área, mas só que a vida foi me jogando. Eu fiz um concurso em Brasília, e cheguei aqui em Pouso Alegre em 1986 para outro órgão, né? E após o Collor, eu fui para o DNR. Então, me apaixonei por pelas rodovias, né? Na época era a rodovia Fernão Dias, e a gente depois foi administrando outros segmentos rodoviários, como, por exemplo, a 459 de Pouso Alegre a Poços de Caldas, Pouso Alegre a divisa de estados, MG São Paulo, né? Também de Poços de Caldas a Andradas, de Poços de Caldas a Muzambinho, da 491 ali de Varginha também. Então, minha vida foi em rodovia, assim, quase todo o tempo da minha vida profissional. Só aqui, então, em Pouso Alegre, já 38 anos, eu calculei aqui mais ou menos, é isso? Exatamente. É muita experiência, né? Aqui, para a gente poder começar falando exatamente sobre acesso rodoviário. O que significa acesso rodoviário no contexto da engenharia civil? É uma via de ligação que permite o ingresso ou o egresso de veículos à faixa de domínio, às propriedades lindeiras, à faixa de domínio. Qual é a importância do planejamento rodoviário e o desenvolvimento da infraestrutura, tanto no setor urbano quanto no rural? Então, a implantação de acesso, ela impacta as condições de trafegabilidade de uma rodovia. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você está trafegando ali na Fernão Dias, em direção a Belo Horizonte, aí você avista o posto de pesagem. O posto de pesagem, ele é construído segundo as normas, né? Ele tem boa visibilidade. Então, aí você vê já uma fila de caminhões se encaminhando ali
para a pista de aceleração para a incorporação da rodovia. Então, qual que é a atitude que você já toma? Você não sabe o que aquele motorista, se ele vai aguardar ou se ele já vai adentrar. Você já vai indo para a faixa da esquerda, né, de modo a resguardar, vai diminuindo a velocidade. Então, isso é um efeito dominó. Ele vai refletindo nos veículos que estão atrás de você. Então, isso aí é um fator, um dos fatores, né, que impactam o nível de serviço oferecido. Se atrasa as viagens, né? Então, mas só que você não pode limitar o número de acessos, porque você não pode barrar o desenvolvimento nas marginais, as rodovias. Então, é preciso que os órgãos que têm jurisdição sobre a via, eles normatizem, né, e exijam que você siga aquele normativo a fim de resguardar o tráfego de longa distância. Perfeito. Para planejamento e projeto. Você tinha uma pergunta? Não, na verdade, eu queria enfatizar um pouco na área rural, né? Por exemplo, digamos que uma pessoa compra um espaço, ela quer fazer uma estrada rural, aí ela tem também que correr atrás dessas normas? Sim, são acessos mais simples, né? Mas eles dependem, por exemplo, de distância. Você tem que levantar um monte de dados, você tem que saber se você tem um acesso próximo a esse local pretendido, qual que é a distância, se tem visibilidade, que, por exemplo, a velocidade que é praticada na via, ela tem grande influência. Né? Geralmente a via ela é planejada por uma velocidade diretriz. Então, sob essa velocidade diretriz é que todos os elementos são projetados praticamente. E então, quando você tem a intenção de construir um acesso, você tem que ver se nas suas proximidades qual o outro acesso existente. A distância ela tem que ser de tal modo que a pista de aceleração de um acesso ela tenha pelo menos 500 metros da desaceleração do outro acesso, certo? E geralmente entre eixos daria mais de 1 quilômetro. Né? Até você desenvolver os canteiros, a pista de desaceleração. Isso mais ou menos entre eixos de canteiros dá 1.000 metros. E o importante no estudo, você vê a visibilidade. Né? Se aquele local que você está pretendendo tem visibilidade. Muitas vezes é preciso que haja a junção desse acesso pretendido com o subsequente através de uma rua lateral, né? Para garantir que os usuários eles tenham realmente segurança ao estar na rodovia. Perfeito, né? Nossa, que legal, né? Porque não é só sair assim, construindo isso, uma você estrada, não só escolhe né? fazer alguma coisa, não é? É muito bom ouvir de uma engenheira, né, que trabalhou com isso a vida toda, porque todo mundo pega a rodovia, né? E aí tem a questão de placas na beira da rodovia, a normatização ela é imprescindível justamente por conta disso, né? Falando sobre planejamento e projeto, quais são os principais fatores que nós precisamos, que é preciso considerar, né? No caso, os profissionais consideram para planejar o acesso rodoviário? Então, um acesso rodoviário, primeiro a gente precisa saber qual a finalidade.
certo? Porque tem desde acessos simples, por exemplo, acessos com 100 viagens dia, entre entrada e saída, até acessos mais complexos de 200 viagens ou até mais, né? Então, essa definição é muito importante para planejar o acesso. Vamos dizer também o que eu disse antes, a velocidade diretriz da rodovia, se há pontes, viadutos, porque impactam essas distâncias, se, por exemplo, retornos operacionais, tudo isso tem que ser levado em conta. E um fator muito importante hoje em dia é que os veículos eles estão cada vez maiores, né? Hoje, por exemplo, é admitido pelo CONTRAN o veículo acoplados de até 30 metros de comprimento. Isso tudo impacta os raios que são exigidos, porque, por exemplo, para a segurança dos usuários da rodovia e para os usuários que vão acessar ali, você precisa ter raios maiores para que o veículo que está adentrando, ele não colida com o que está saindo, né? Invada a pista contrária. Também a superlargura, exigir uma largura compatível com essa manobra. Visibilidade, as larguras das faixas, tudo isso tem que ser levado em conta no projeto. E a próxima pergunta vem um pouquinho próximo disto. Como que o traçado de uma rodovia influencia o desempenho de segurança do acesso rodoviário? Repete, por favor. Como que o traçado de uma rodovia influencia o desempenho e a segurança também do acesso rodoviário? Então, é preciso levar em conta assim, vários fatores, né? Então, por exemplo, hoje, mais ou menos 85% dos acidentes é levado em conta que são causados pelos motoristas. Então, isso te induz a pensar que o engenheiro rodoviário pouco pode fazer para evitar esses acidentes. Mas ele pode, porque, por exemplo, ele muitas vezes está vinculado às questões financeiras, né? E isso permite que, por exemplo, as rodovias de menor tráfego, elas recebam um pouquinho de menor elementos de segurança. Por exemplo, você hoje nas rodovias, você tem muito sem acostamento, né? É um fator assim importantíssimo. Você ter um acostamento, não precisa nem ser revestido, mas é importantíssimo o acostamento na sua segurança. E então, mas uma coisa também muito importante nesse planejamento é que 80% desses acidentes que estão acontecendo, eles acontecem mais ou menos um escape de 9 metros, né, contados da borda do acostamento. E se esses canteiros fossem um pouquinho mais amplos, né, esses motoristas teriam como voltar até a rodovia, conseguir segurar o seu veículo, né, e causariam menos gravidade nesses acidentes. Perfeito. E quais são as principais diferenças entre o planejamento de acessos rodoviários de áreas rurais para as urbanas? Então, são bem diferentes, né? Por exemplo, nas áreas urbanas,
você tem um volume de tráfego mais alto, né? Você tem uma diversidade de veículos, né? Por exemplo, ônibus, caminhões, carros de passeio, pedestre, motos, ciclistas, né? Você tem todos esses elementos que você tem que administrar. E também você tem as faixas de domínio são mais restritas, né? Porque muitas prefeituras aprovam projetos dentro dessas faixas e aí se torna um problema judicial. E então, lembrando sempre que essas rodovias assim que se tornaram em áreas urbanas, elas foram projetadas como rurais, né? E estão funcionando como urbanas. Mas então, o engenheiro, ele tem mais dificuldade, né? Principalmente por causa dessas áreas contidas que ele pode projetar os acessos, né? Mas É um desafio. é um desafio para o profissional. Nós temos aqui embaixo, né? Nós temos acaba que no passado provavelmente não tivesse dimensão que a cidade fosse cruzar, né, a rodovia aqui embaixo que vai para a borda da mata, né? A gente acaba passando na parte urbana. O desafio é imenso, né? Aham. Já visto que soluções têm que vir para o futuro, né? É muito comum, né? Todas as cidades quase mineiras que você trafega, Por dentro delas. é uma questão até que eu acho que é muito de cultura, né? Porque você vai para o estado de São Paulo, é outra cultura, você não vê... também eu acho que você pensando assim, numa rodovia como a 459, que é de Poços, a Dutra lá, você tem propriedades muito fracionadas. Agora, no estado de São Paulo, já são mais... as propriedades parece que são mais amplas, né? Então, é possível uma administração mais mais facilitada, de certa mais forma. facilitada, né? Não deixa de ser, faz sentido. Aham. Não, se a gente analisar mesmo, toda vez que a gente anda da estrada mineira, a gente vê um clima, uma realidade, quando você passa para o estado de São Paulo é diferente. E a Aham. palavra que você usou, cultural, para nós que não somos leigos, faz todo sentido, porque é uma característica, as cidadezinhas mineiras, você pega aqui em volta da gente, praticamente todas. Aham. Pouso Alegre, você pega Santa Rita, Sapucaí quase dentro, né? E você pega Conceição dos Ouros, Cachoeira de Minas, Congonhal, todas têm a rodovia passando por dentro dos municípios, Exato. dificultando um Mas, pouco mais. faz sentido, assim, o que ela falou, porque, assim, começou, né, com as primeiras, com os pouquinhos, né, e depois foi crescendo, e aí, normalmente, onde tinha os tráfegos, foi onde começou e aumentando a cidade, aí a rodovia ficou dentro. Ela vai avançando sobre a rodovia, né? Porque é mais prático, né? É mais prático. Praticamente, se você for numa estrada rural, assim, você começar a ver uma edificação surgindo, a pessoa praticamente ela quer pôr o pé na estrada. Ela não raciocina que ela precisa de espaço para o veículo adentrar, fazer uma manobra, né? A gente vê muita vendinha na beira da estrada, então é cultural mesmo. Não, e aí envolve desapropriações, negociações, é mais complexo, não é? Então, na verdade, no passado, as propriedades foram desapropriadas, mas muitas vezes, por causa do progresso, as pessoas já iam cedendo, né? Legal. Aí depois os antigos morrem, e aí os filhos já não sabem dos acordos, e aí, né? Então, antigamente não era assim muito legalizado isso. Atualmente que tem uma preocupação muito grande, né? Por causa dos problemas que foram herdados
nessas rodovias. Faz sentido, aí vão requerer o direito da propriedade. A gente vai tendo uma dimensão de como é, né? A gente estava falando com vários engenheiros de diferentes áreas, como tudo está interligado, né? Aham. E, na verdade, a sociedade moderna sem engenharia não fluiria, não existiria nada, basicamente. Lídia, dentro dos materiais usados, né? Materiais de construção, quais materiais são mais comumente utilizados nas construções de acesso rodoviário e como eles são escolhidos? Então, tudo depende, primeiramente, que tipo de acesso, né? Que aqueles acessos mais simples, as normas também são mais flexíveis. Você pode ter um revestimento primário, que é adição de material que é devidamente espalhado e compactado. Agora, as camadas do pavimento, elas têm a subbase, a base e a capa, né? Então, depende do projetista também essas espessuras. Geralmente, na subbase, eu posso usar a bica corrida. Na base, eu tenho a brita graduada, simples. Em acessos mais sofisticados, a brita graduada com cimento, e que são materiais que são trazidos da usina, são assim, são mais caros, né? E de serem conseguidos justamente porque eles têm que ser tratados na usina e espalhados na pista com acabadora. E você também tem a capa, que é CBUQ, concreto betuminoso usinado a quente, na faixa C do DENIT. Então, e tudo vai depender do projeto que é desenvolvido e os esforços que aquela rodovia vai receber, né? Porque a capa, por exemplo, ela precisa receber os esforços e ela receber os esforços e passar para as várias camadas até a subbase. Então, essas camadas têm que ser muito dimensionadas, bem dimensionadas, né? E também a capa, ela tem que conduzir as águas pluviais, né? Não pode, ela tem que ser estanques, porque e não deixar o veículo também aquaplanar. Não é simplesmente ir fazendo também. Não, né? eu estou aqui pensando, né? Todos os cálculos que tem que ser feito, né? Uhum. Antes de passar tudo isso, porque tem que calcular peso de caminhão, carreta, tudo que vai suportar ali, né? Exatamente, é uma coisa que surpreende, por exemplo, a gente porque são engenharias dentro da engenharia. Por exemplo, o DENIT, ele fez um programa maravilhoso em todas essas rodovias que eu te falei que ele administrava na época, que era o BR Legal. Esse programa, ele mudou assim a face das rodovias. Não sei se vocês, assim, como usuários, ficaram atentos a isso, né? Mas, assim, então foi feito toda uma sinalização. Você chegava na rodovia, você sabia que aquilo era uma BR. E aquilo surpreende pelo grau de engenharia. Eu, por exemplo, quando tive contato com esse projeto, que a gente foi analisar lá em Brasília, cada unidade, né, mandou um representante. Por quê? Porque a gente tinha o conhecimento do segmento e os técnicos que estavam planejando para ver se aquilo era realmente aplicável. Então, é uma engenharia. Você, só na sinalização, você seguir as normas do CONTRAN, como devem serem seguidas, aquilo é uma engenharia dentro da engenharia. Então, você se surpreende
com a diversidade assim de conhecimento que você tem que ter para atuar nessa área. Não, agora a gente vai para uma das áreas, então. Falando sobre segurança e sustentabilidade, como que a engenharia de tráfego influencia o design de acessos às rodovias, rodoviários seguros? Então, a engenharia de tráfego, ela, por exemplo, ajuda muito na contagem de tráfego, no monitoramento. É, é uma preocupação muito grande na normatização. Por exemplo, o DENIT tem muitas normas, né, para esse tipo de caso. São manuais incríveis, o DR também tem seus manuais. Então, há todo um tipo de aparato nesses órgãos, né, para poder projetos serem bem concebidos. E indo pela mesma linha, quais são as principais práticas para garantir a sustentabilidade ambiental na construção e na manutenção dos acessos rodoviários? Bom, em primeiro lugar, não fazer nenhuma obra em áreas ambientais, né? A gente pode dar uma parada? Tá. Isso. Ô Lídia, quais são as principais práticas para garantir a sustentabilidade ambiental na construção e na manutenção dos acessos rodoviários? Não intervir em áreas de APP, né? Pedir as licenças necessárias quando for o caso. Por exemplo, usar as gramíneas nos taludes de corte e de aterro, nos canteiros. Por exemplo, dotar de... onde vai acontecer erosão, por exemplo, nas saídas dos bueiros, das descidas d'águas em degrau, os dispersores de energia. Então, canalizar muito bem as sarjetas, para que a pista de rolamento não tenha água envolvida. Por exemplo, se deter nos cortes da vegetação, estritamente na plataforma, nos offsets, sem expandir os elementos que vão ser desse corte, depositar em locais apropriados, porque eles podem ser aproveitados posteriormente para poder revegetar, né? Diminuir os impactos. E acho que são esses os principais. Quanto mais você fala, mais traz a consciência de que diversas engenharias estão envolvidas, né? Já me veio ali a necessidade de engenharia ambiental também, para poder ver a lateral ali. Então, isso até que eu ia comentar com ela, porque quando saiu aquela estrada que liga Marmelópolis a Delfim Moreira e Itajubá, né? Que era o segmento da rodovia. Tem pedaços, que aí está bem explicado em questão ambiental, tem pedaços que é feito com o asfalto e outros pedaços é feito com bloquetes. Então tem a ver com essa questão ambiental. Fazer as práticas. Assim. Também, né? Eu não conheço assim, exatamente o caso, mas, por exemplo, em vias que não tem muita... tráfego, né, que não recebe muitos caminhões, por exemplo, e que tem alguns problemas de drenagem, pode ser usado nas subidas, o bloquete, né, dependendo do tráfego. Às vezes os barrancos também, né, eles têm aqueles... que ela estava explicando e eu estava visualizando, né, que quando você passa nas rodovias, aí você vê aquelas beiras de barranco onde tem até uma plantação, mas existe uns tubos colocados, então provavelmente é onde vai sugar a água para poder não dar problema ambiental de cair uma barreira e
e interditar uma pista, né? Uhum, Indo sim, para a pode ser. Conceição das Pedras, quando a gente subiu a montanha lá também é cheia de bloquete, para respeitando aí, trouxe a consciência, respeitando as lavouras de café, de bananas que tem ali no local. E aí parte, como são rodovias de menor impacto, não é uma BR ou uma MG, assim, de grande impacto, acaba que podendo ter esse cuidado. São rodovias mais recentes também, que há pouco tempo eram estradas de terra. E aí acaba usando outros meios, que vem de encontro com com as práticas, né, que a gente perguntou para sustentabilidade ambiental. Uhum. Isso é interessante. E também como que as condições climáticas impactam o planejamento e a manutenção dos acessos rodoviários. Impacto é muito, né? As chuvas e a neblina, elas impactam grandemente, porque o que ocorre quando há uma chuva torrencial e neblina, um trecho com neblina? Você perde a visibilidade, né? Então, nesses locais já, que quem administra a rodovia já sabe onde são, se precisa um cuidado constante na sinalização. Por exemplo, porque quando chove uma chuva assim muito forte, mesmo que a pintura horizontal esteja com refletividade, você perde a pista. Então, precisa de que as taxinhas, né, sejam implantadas e estejam em boa condição, porque aquilo é que te conduz, né, uma condição assim climática adversa. E, por exemplo, tem outros mecanismos que você pode usar, além das placas totalmente refletivas, os delineadores que eles podem te orientar, né, para você não perder a pista, principalmente nas curvas, as defensas metálicas que também te dão uma orientação, porque há nelas também a imposição de uma sinalização nas lâminas, e a própria cor das lâminas, quando elas estão limpas, elas te orientam, né? Então, é todo um aparato de manutenção, né, para esses efeitos climáticos. Tudo contribui, não é? Lídia, sobre a manutenção e gestão, vamos falar um pouquinho aí. Quais são os desafios na manutenção dos acessos rodoviários, especialmente em regiões de clima extremo? De clima extremo, por exemplo, tempestade, né? Tempestade. Você tem muitos alagamentos, né? Queda de barreira, erosões. Então, você precisa ter todo um cuidado na manutenção da rodovia, que também impacta o acesso, porque uma vez que a rodovia ela for bloqueada por causa de uma erosão, aí ela afeta o trânsito também local, né? Então, uma das atitudes que você tem que tomar é uma conserva constante dos dispositivos de drenagem para que seja evitado ou seja minimizado quando você não puder assim evitar, para que cause o mínimo de transtorno possível, né? Limpar as bermas, as valetas, né, dos taludes, as descidas d'água. Então, o sistema de drenagem ele tem que receber muita atenção. Muito bom, muito conhecimento aí para a gente achar que só está andando numa estrada, né? Lídia, como a tecnologia está sendo utilizada para monitorar e melhorar as condições do acesso rodoviário?
Então, eu tenho várias tecnologias que estão sendo usadas, né? Até mesmo os radares que o pessoal xinga muito, eles têm muita tecnologia, porque eles são capazes de fazer a contagem de tráfego tão necessária para a gente saber como é que está a rodovia, o que a gente tem que fazer em nível de acidente. Eles são capazes de contar quantos veículos estão passando nas faixas de tráfego e não só a contagem numérica, mas a classificatória. Eles têm condição de ver que veículos estão passando, se é um automóvel, um caminhão, se é de quantos eixos, se é ônibus. Então, os drones também, nos projetos, eles são muito necessários. A gente também usa muito o Street View do Google Earth, né? Para monitorar, ver como é que o entorno daquele acesso, né? São várias tecnologias que podem ser utilizadas. Esse Street View aí, ele é muito bacana, né? Principalmente assim dentro da cidade, né? Uhum. Porque ele passa, ele faz todas as rotas, tira as fotos, né? E aí quando você clica lá que você vai pesquisar um local, ele já te dá a referência tudo em volta. Essa semana eu até vi uma reportagem legal a respeito disso, que quando esse carro da Street View estava passando, fazendo essa rota, um cachorro labrador saiu em todas, ele acompanhou o carro e saiu em todas. Para você ver o tamanho da tecnologia usada, né? Então, tem muita gente que assim não dá importância, mas, por exemplo, você pode dar uma resposta rápida para o usuário, por exemplo, que ele deseja saber se ele está invadindo a faixa, por exemplo, aí ele te fornece as coordenadas geográficas, aí você responde rapidamente, não, você está totalmente fora da faixa de domínio, você não está invadindo. Então, isso aí facilita muito. Com certeza. Ô, Lígia, nós falamos sobre a tecnologia, ainda no mesmo caminho, quais são as inovações tecnológicas que estão transformando o campo de acesso a rodoviários, né? Então, a Confederação Nacional dos Transportes disse que 61% do transporte de cargas é feito nas rodovias. Eu acho que atualmente até um pouco mais, né? Você vê que no Brasil o modal rodoviário é muito forte ainda, né? Nós temos poucas opções de ferrovias, Hidrovias, etc. Então, embora as rodovias inteligentes elas ainda estão incipientes aqui no Brasil, tem um movimento muito forte, né, para que no mundo todo, para que essas rodovias possam operar. Então, eu acho que a tecnologia de 5G, né, que já está nas capitais, e breve nós teremos no interior o Wi-Fi, né, que vai propiciar os motoristas em tempo integral terem comunicação desses dados, monitoramento, a engenharia de trânsito monitorando aqueles maus motoristas, né, podendo intervir. Então, hoje nós temos também uma tecnologia que nos túneis, né, para detectar incêndios. Nós temos os caminhões que são pesados sem a necessidade de parar, né, as balanças móveis. Ou seja, a tecnologia está avançando num nível assim assustador.
A gente acha até que a gente não vai acompanhar tanto progresso, tanto desenvolvimento, tanto aplicativo, né? Que a gente pode usar para poder monitorar as rodovias, os motoristas, os acidentes. Nós tivemos aqui, é Gilberto o nome dele? Foi Gilberto, de Telecomunicações? Não, foi Moacir. Moacir, veio o nome Gilberto. E aí nós falávamos sobre a 5G, as interfaces conectadas, e aí a gente não olhou para o carro, porque você imagina a disponibilidade de uma base conectando com todos os carros para poder justamente respeitar as vias aéreas. Nós falamos na ocasião do avião, né? Se poderia ter como utilizá-lo, a ferramenta. Para os carros seria fenomenal, pelo menos para poder ter menor indício de acidente, respeitabilidade. Porque, né, aí é um indivíduo dentro de cada carro ali, comandando uma máquina, né? É perfeito analisar o futuro. Ela até falou uma coisa a respeito do túnel, né? A via dentro do túnel. Outro dia até, com o Daniel, a gente assiste algumas coisas assim, que hoje mudou muito a tecnologia dentro dos túneis. Porque antes, se um carro parasse, acontecia muitos acidentes. Hoje não, se um carro para ali, as câmeras já estão conectadas ali, avistando, e já tem alguém perto ali já para poder fazer essa ajuda, tirar o carro, alguma coisa, ou para avisar os motoristas. Exatamente, né? A gente transitando aí com o aplicativo, a gente é avisado sempre que alguma coisa está impedindo o tráfego normal, né? É muito... E sem contar muito que ajuda bom a salvar esse desenvolvimento, vidas, né? Exatamente. Sobre a colaboração e a interdisciplinaridade. Qual a importância da colaboração entre os engenheiros civis, os urbanistas e outros profissionais dentro do desenvolvimento e acesso rodoviário? Então, o engenheiro civil, ele mede, calcula e executa, né? O arquiteto é ligado à parte de planejamento, ele tem um olhar mais humano para as necessidades assim do usuário, do ciclista, né? Então, ele também é de fundamental importância. E a topografia nisso tudo, ela é fundamental. Acho que não haveria nenhum tipo de obra sem a topografia, porque ela vai desde do levantamento das condições do relevo, dos locais, ela mapeia tudo que você precisa, né, para desenvolver um projeto e até a finalização da execução. Então, e sem falar em outros profissionais de nível médio, porque na execução de um acesso também é como se você, dependendo da complexidade, é como se você estivesse implantando uma rodovia, né? Você precisa de, além de topógrafos, engenheiros, arquitetos, você precisa de operadores de equipamento pesado, equipamento leve. Você precisa, no projeto também, de contar com cadistas. Então, é um leque muito grande de profissionais envolvidos na realização de um bom planejamento. E a obra. Quais os conselhos que você daria hoje para os engenheiros interessados em especializar no planejamento da construção e de acesso rodoviário? Bom, se esses engenheiros tiverem mesmo interesse em abraçar essa área, eles precisam estudar muito, né? O DENIT, ele é uma verdadeira escola. O que ele tem de manual, ele tem manual de tudo, tudo é normatizado, né?
Então, a pessoa procurar esse conhecimento, o DR também, ele tem muitas normas, acredito que as concessionárias também. Então, ele tem que estudar, tem que se cercar de pessoas que já têm conhecimento para poder absorver esse conhecimento, né? Com certeza. E pensando que é muito bem calculado, né? Tudo. Então vai ter que estudar bastante, né? Um leigo, ele não imagina, por exemplo, até uma coisa assim mais simples, que é a manutenção, que a gente pensa que a manutenção é uma coisa simples, mas exige muito estudo, muito estudo. Se a gente ficar a vida inteira estudando, a gente não dá conta de, assim, levar a cabo muita tarefa. E ficou bem interessante a sua fala anterior, para complementar aqui o seguinte, o quanto essas pessoas trabalham na parte prática, né, como você falou, e na parte humanizada. Ficou muito bem claro isso. Hoje você passar numa rua, você sabe que aquela ali foi feita com uma parte prática, mas teve alguém que esteve ali olhando com carinho como que aquele ali seria feito para poder andar para um pedestre, um ciclista, um cadeirante, alguma coisa assim, né? Exatamente. A gente esbarra muito, apesar de toda a dedicação de equipes, de profissionais, a gente esbarra muito nas questões financeiras, nas questões de programas, de bons contratos. Muitas vezes a gente não tem isso para poder dar uma resposta melhor para o usuário, né? Às vezes você fica assim penalizado e não tem como dar aquele tratamento que aquele local precisa, né, para que os acidentes parem de ocorrer. Sim. Lídia, estamos chegando aqui ao final e gostaria de ver com você, se você pode deixar, como que as pessoas podem te encontrar? Seja aí no telefone, e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, como que eles fazem para encontrar com a Lídia? Certo. Eu posso disponibilizar meu e-mail, né? Pode, se você puder falar. Lidia.biaso89@gmail.com. Bom. E vou te disponibilizar também como as pessoas vão acessar esses materiais no DENIT e no DR. Muito Perfeito. Legal, muito bom. Engenheiros aí ou pessoas intencionadas a estudar a área, aproveite aí com os experts que estão vindo do podcast para poder conectar com eles, né? E aproveitar o know-how de cada um, que é muito importante. Estamos chegando ao final, né, Marina? Exatamente. Só queremos agradecer aí a todos e acompanhe nosso próximo podcast para mais episódios da engenharia, que tem mais temas relacionados. E não esqueça de curtir, compartilhar e convidar mais amigos aí para estar conosco. Exatamente. Agradecemos aqui a Lídia, a nossa convidada, por compartilhar os seus conhecimentos, as experiências conosco hoje. Com certeza foi uma experiência extremamente enriquecedora. Aproveitando o ensejo, agradecemos também o presidente do CREA, o Marco Gervásio, né, e a todos aqueles que inspiraram este meio de comunicação através do podcast. E agradecemos a vocês que nos acompanharam e, como a Marina disse, nos acompanham, sigam, sugerem temas aí, e nos vemos no próximo episódio.